Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dei Valor na TV, aqui na TV Otimista e nas redes da TV Otimista, no canal também do YouTube. Então acompanhe a gente e não se esqueçam de se inscrever, tá? E seguir aí a TV Otimista e Carlos Dei Valor também aí nas redes sociais. Estamos aqui trazendo mais um convidado aqui para contribuir com a sua história, para poder inspirar as pessoas com a história de empreendedorismo, de superação de desafios, né? Porque as pessoas às vezes se enganam achando que empreendedorismo é fácil e não é. Aí vamos contar aqui com o episódio de hoje aqui com meu amigo Zé do Egito. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar nessa casa, no Otimista, onde eu tenho alguns amigos aqui, né? PC, de longas datas, Totonho Laprovítera, a Natália Bernardo, que é colega minha de canoa havaiana. A gente rema junto, já remou junto numa escola de canoa havaiana. Ela está numa e eu estou noutra, mas a gente se encontra de vez em quando lá no mar. Ótimo. Então, você está em casa. Com certeza. Então, pronto. Com muito otimismo. Olha aí. E ainda já participou do Dei Valor também, então Sim, já tem muita história aqui já contada aí que a gente vai compartilhar agora com os espectadores aqui da TV Otimista, né? Vamos ver o que a gente pode contribuir. Amigo, para a gente começar a história, contar um pouquinho de onde é que vem o Zé do Egito, onde nasceu. Tá. Conta aí um pouquinho como é que foi essa sua infância aí, Tá certo. até chegar começando a trabalhar, como é que foi, o primeiro emprego. Tá bom, vamos lá. Então, eu sou o oitavo filho de 9 filhos do seu José do Egito Frota Lopes e da dona Francisca Anice Aragão Lopes, carinhosamente chamada de Xixica. Papai a chamava de Xixica, os irmãos da família. Então, quem me gerou foram eles dois, né? Nasci em Fortaleza em 1962, na Lauro Maia, 1370, próximo a 13 de maio ali. Famosa Lauro Maia. Lauro Maia, né? Então, muita gente boa morou ali, né? Lá em cima, para dar só um referencial, tem o Bar do Vaval, que é o ponto lá onde o Fagner gosta de reunir os amigos e tal, na antiga mercearia Sampaio. Então, estudei no Colégio Cearense. Antes de chegar no Colégio Cearense, eu estou antecipando muitas coisas. Eu nasci em 1962, como eu falei, e em 1968 meu pai tomou uma decisão de ir para Belém e levou toda a família. O papai naquele tempo devia ter uns 40 anos. Então imagina só a cabeça dele e a visão dele de sair do Ceará com 9 filhos, a esposa, e empreender lá no Belém do Pará. Certo? Como é que foi essa viagem, cara? Foi bacana. Curioso, viu, com essa viagem. Bacana. E ele já fazia, o papai toda a vida foi empreendedor nato, comerciante, motorista de caminhão por muitos anos, e ele se virava, né? Então, naquele tempo, ele já, como eu falei, ele já fazia isso. Ele via no norte uma oportunidade de negócio, e lá o negócio que tinha, o que é que se produzia lá no norte, ainda se produz até hoje, não com a escala que tinha, era farinha de mandioca. Então, o papai comprava farinha de mandioca lá no Pará, mandava para cá e levava daqui para Belém óleo de algodão feito nas usinas aqui do Ceará, daqui de Fortaleza. O principal onde o papai comprava era na usina Everest, certo? De óleo de algodão, que você não chegou nem a conhecer essa marca. Não. Certo? Então fazia esses intercâmbios de mercadorias, e não só disso. O papai conhecia as regiões produtoras do Brasil. Feijão, ele sabia onde é que, naquela época do ano, tinha produção de feijão. Então, ele ia para lá, comprava e mandava ou para cá, ou para Belém, ou para o Piauí, onde foi. Naquele tempo, as comunicações não eram tão fáceis como hoje. Então, ele era um descobridor de 7 mares, vamos dizer assim, né? Então, lá em Belém, a gente morou de 1968 a 1973, certo? Lá, os meus 3 irmãos mais velhos passaram no vestibular. E aí ele conseguiu a transferência dos 3 para cá, para Fortaleza, para vir estudar na Universidade Federal do Ceará. E nós voltamos em 1973 para cá, para Fortaleza. E aí, nesse momento, ele tinha já um armazém aqui na Governador Sampaio. Antes da gente se mudar, ele já tinha um armazém na Governador Sampaio e outro lá em Belém. Né? E aí nós vimos. E quem ficou cuidando quando foi? Aqui? Não, aqui não. Quando nós fomos não tinha. Aí não tinha ainda. Ele montou esse. Quando voltou. Quando voltou.
para ficar fazendo essas transações. E em 73 eu entrei no Colégio Cearense e saí em 1978, que eu fiz até o segundo ano lá no Cearense, segundo ano científico. Para eu não repetir o ano, eu fui para o Farias Brito, ali na Duque Caxias, né? E fiz alguns vestibulares, se eu não me engano, 6, não sei quantos, mas nunca consegui entrar na faculdade. E nisso, desde cedo, eu acompanhava o papai, né, nas atividades comerciais dele. E sempre gostei. Eu disse, a minha universidade foi a Governador Sampaio, meu principal professor foi meu pai. Em toda essa eu fiz MBA com ele, professor, orientador, né? tudo, né? Então, tenho duas referências grandes de negócio de orientação. Meu pai, na área profissional, tá certo? De tomar decisões, essas coisas. E minha mãe na parte mais pessoal, que eu sempre gosto de citar a minha mãe, essa característica que ela tinha. Imagina só, que eu acho que ela era uma grande psicóloga sem nunca ter entrado nem na faculdade, porque teve 9 filhos, conviveu com todos 9, sem nenhuma aresta, convivia com o papai, com as cunhadas. Os 9 agregados. Dos filhos, né? 9 genros ou noras, né? A mamãe teve 13 irmãos, então convivia com os maridos, com o sobrinho e tal, e nunca ninguém viu a mamãe se indispor com ninguém, né? Então, por isso que eu digo que ela era uma grande psicóloga, entendia todo mundo e tentava agradar todo mundo, né? Na medida possível, e era rigorosa na medida que era necessário também. Então, essas duas pessoas foram meus professores, que eu tenho uma grande gratidão. E orientadores, né? Com certeza. E aí, quando começou a trabalhar com teu pai, quantos anos? 12, 13 anos. 12, 13 acompanhava. Aí teve uma fase do papai, se eu não me engano, foi em 76 ou foi em 77, que ele estava um pouco cansado dessa atividade. Naquele tempo ele tinha 8 caminhões Mercedes fazendo esse intercâmbio Fortaleza-Belém. E ele disse, não, vou parar com os caminhões. E nessa parada com os caminhões, os negócios diminuíram, ele inventou de fazer uma construção, um prédio lá nos fundos da nossa casa, lá na Lauro Maia, que dava para, se eu não me engano, é Lobo Filho, o nome da rua que passa atrás entre a Lauro Maia e a Guanhabi. Era um prédio de 6 apartamentos, um blocozinho pequeno, o estacionamento do Pilotis, e com recurso próprio. Mas chegou um momento que o recurso não deu. E aí ele teve que recorrer naquele tempo tinha o BEC e a caderneta de poupança do BEC. E aí, para arrumar financiamento para isso, deu entrada e tal, mas a coisa não funcionou. Onde é que eu quero chegar? Nesse tempo eu tinha meus 16, 17, 18, acho que era 18 anos mais ou menos, e eu trabalhava com ele. Eu era o comprador da construtora, eu ajudava a fiscalizar a obra. Eu não vou dizer que eu fui servente, mas eu gostava de estar lá com servente, misturando massa, subindo, pegando as padiolas, subindo. Toda a vida eu tive essa disposição, né? Então, só para dar um exemplo, desde quando eu comecei a acompanhar o papai. E a confiança dele muito grande em mim. A gente saía, quem fazia os pagamentos todos era eu, né? Então, essa construção vem sendo feita de muito tempo, né? Foi feita quando eu era muito novo. Com 12 anos, né? E era só você ou tinha mais irmãos? E outra dúvida, eram quantos homens, quantas mulheres? São 6 mulheres, 6 Marias e 3 homens. Maria começa com Maria de Luz, Maria José, Maria do Socorro, Maria de Fátima, Maria do Carmo e Maria Lúcia. E dos homens é o Josué, o Tupinambá e eu, certo? Mas acompanhando o papai só ficou eu. Os outros todos, cada um só não não entraram na faculdade, foi eu e o Tupinambá. O resto todo se formaram em várias atividades diferentes aí. Tá. Em outras atividades, né? Certo. E como é que foi aí essa parte aí da Governador Sampaio, esse crescimento, né? Tá certo. Então, eu falei dessa obra, né? Que eu parei de falar na obra do prédio, quando eu disse que fomos atrás de financiar pelo BEC, não conseguimos. E o papai, pela amizade que ele tinha, confiança, alguns amigos socorreram ele, socorreram nesse momento difícil da vida dele. Que a gente não estava sem recurso para concluir
um apartamento. Aí alguns amigos da Governador Sampaio compraram, adquiriram algumas unidades de lá, e outros amigos compraram, e aí a gente conseguiu terminar esse apartamento, e com isso ele resolveu voltar à atividade na Governador Sampaio. Aí, nesse momento, eu vou com ele para a Governador Sampaio, sempre o acompanhando. Então, lá nasceu a firma José do Egito e Filho, década de 80, 82, por aí, mais ou menos. E lá a gente fazia, era o papel de atacado mesmo, era o quê? Comprar um lote de uma mercadoria, guardava e vendia. Naquele tempo tinha muita inflação. Não tinha uma prestação de serviço que hoje nós temos na JG, certo? E lá na Governador Sampaio, estava indo muito bem os negócios. O Tupinambá, meu irmão, naquele tempo já tinha saído do Ceará. Ele teve 2 ou 3 atividades comerciais de representação e era muito bem nessa atividade e resolveu ter uma experiência lá em São Paulo. E lá em São Paulo já tinha uma atividade de vendas externas no atacado, que até então no Ceará não existia isso. A venda que tinha era na Governador Sampaio, de balcão. Por exemplo, você é lá do Maranguape e tem um supermercado, na época, uma mercearia. Você ia para a Governador Sampaio, comprava, pegava o seu caminhão, ofertava um carro e levava, né? E o Tupinambá, lá em São Paulo, estava vendo essa movimentação de ter essas vendas externas, certo? E vivenciou muito isso. Só que lá ele não teve sucesso. Teve uma infelicidade no comércio que não deu certo. Aí o papai trouxe ele para cá, convidou ele para vir para cá. Quando ele veio ficar com a gente, lá na José do Egito e Filho. O nome da empresa era José do Egito e Filho, que era só eu e o papai. E aí o Tupinambá veio com essa experiência, né? Essa ideia nova. Essa visão, ideia nova, e a gente começou a diversificar os produtos que nós trabalhávamos, comprar direto de algumas indústrias que não se compravam, certo? Comprar fiado, que o papai não gostava de comprar fiado, o papai sempre gostou de comprar à vista e tudo mais, mas crédito o papai tinha muito. E aí o Tupinambá começou a exercitar essa questão de ter novos produtos e comprar a prazo. E aí a coisa foi crescendo, aí contratamos o primeiro vendedor externo nosso. Aí começamos com a atividade de distribuição. E isso foi crescendo muito e muito rápido, que era novidade aqui no Ceará. E o papai... Estamos falando que ano isso aí? A José do Egito e Filho, 85, 84, 85, mais ou menos. Foi mais ou menos nessa época que ele entrou também? Foi, um pouquinho antes. Vamos dizer de 82 até 85 para a gente. Então, a gente crescendo muito, né? E o papai preocupado, porque achava a gente muito afoito e podia, em algum momento, perder o controle da situação. Aí o Josué, que é nosso irmão mais velho, ele é engenheiro mecânico e naquele tempo ele trabalhava na Petrobras, certo? E aí o papai fez um convite para ele pedir licença na Petrobras e nos ajudar no controle da empresa. Ele aceitou o convite, foi lá para José do Egito e Filho, e aí começou a acompanhar, e aí a empresa começou deixou de ser José do Egito e Filho para ser José do Egito e Filhos, que tinha mais de um filho, né? E a coisa continuou crescendo, agora com mais organização, que o Josué estava dentro com mais controle, tá certo? E aí, em 86, veio o plano cruzado. E nisso congelou os preços. Então, a gente não podia... Como é que está meu tempo aí, para não atrapalhar? Não, está tranquilo. Está tranquilo? A gente não podia... Esse copo aqui ficou congelado em R$10. Então, a gente não podia vender a mais do que R$10 esse copo. Só que na indústria já não custava mais o preço que a gente comprava. Teve aumento. Como o papai toda a vida nunca quis fazer nada parecido com errado, não quis correr nenhum risco de chegar e eu passar a vender esse copo de 11. Se pela lei, na época, não podia subir. Então, o que nós fizemos? Tomamos a decisão de vender o nosso estoque da José do Egito e Filhos para um número de clientes nossos, de confiança. Fechamos a empresa e abrimos a JG Distribuidora. Criamos a JG Distribuidora, que o nome JG quer dizer Josué
JO de Josué, TU de Tupinambá e JE de José do Egito pai e José do Egito filho. E criamos, ela nasceu, a JJ, em dia 8 de maio de 1986, certo? Quando a gente fechou a José do Egito e Filho, os 3 irmãos, eu, o Josué e o Tupinambá, fomos para São Paulo para pegar um carro que o papai tinha comprado lá, porque naquele tempo já estava tendo escassez de carro. Aí ele comprou uma Opala Commodore lá em São Paulo, nós fomos pegar esse carro lá em São Paulo, fomos de avião, pegamos o carro, passamos uns 5 dias em São Paulo, visitando alguns atacados, tanto atacado distribuidor. Depois fomos para o Rio de Janeiro, Uberlândia, que Uberlândia, para quem não sabe, é o maior polo de atacadistas do Brasil. E naquele tempo era onde tem até hoje a Martins. A Martins. Martins. Que é a maior, né? É a maior da América Latina. Martins, Peixoto e uma série, União, uma série de outras empresas do setor atacadista. Depois Goiânia, visitando esse mercado que para mim e para o Josué era novo. Para o Tupinambá já tinha aquela experiência. E voltamos com muita bagagem, né? E aí continuamos, a JJ crescendo, foi a pioneira nessa atividade de venda externa. Também outra coisa que nós fomos pioneiros lá na Governador Sampaio foi de fracionar as embalagens. Por exemplo, se naquele tempo uma caixa de leite era com 24 ou 48 unidades, a gente vendia 6 latas de leite. Para quê? Para proporcionar ao varejista pequeno o capital dele dá para comprar mais coisas, senão de repente ele só ia ter dinheiro para comprar uma caixa de leite, aí faltava o óleo, faltava o sabonete, faltava outra coisa. Então, nós fomos inovadores também nisso, né? A primeira empresa a ser informatizada na Governador Sampaio fomos nós, junto com o Mercantil São José. Só que o Mercantil São José era uma empresa enorme, né? Era muito grande, gigante. E a JG, em comparação ao Mercantil São José, era muito pequeno. Vamos dar uma pausa agora para a gente continuar já, pessoal. Vamos continuar aqui falando um pouco mais aqui do mercado atacadista, distribuidora. E vocês também vão poder, não esqueçam de se inscrever, seguir, né, a TV Otimista aí, se inscrever no canal, quem está assistindo pelo YouTube também. E vamos continuar a história no próximo bloco, a gente volta já. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta aí a mais um bloco aqui para a gente falar um pouco sobre o mercado atacadista. E não esqueçam vocês de se inscrever aí nas redes sociais, seguir TV Otimista, né, compartilhar com seus amigos aí o programa. E também deixar os comentários aí, quem está aí nas redes sociais, comenta aí também, tá? E a gente estava falando aí no bloco anterior, Zé, do começo, né? Como é que foi aí essa organização. E aí chegou também da década de 80, eu lembro demais, eu era muito pequeno, sim, claro, muito pequeno, quase um bebê, né? Mas eu lembro demais de um negócio chamado inflação, que esse povo de hoje não sabe nem o que é. Sabe não. Essa meninada aí dos 30 anos para baixo aí. E aí, como é que era essa brincadeira do atacado com a inflação? Pois é, rapaz, não era brincadeira não, era um negócio muito sério, porque tanto você tinha a oportunidade de ganhar muito dinheiro, como também de perder, né? Muito. Se você, então você tinha que estar muito atento. Tinha uma função chamada remarcador, né, no supermercado. Tinha com a etiquetadora, papelzinho, isso aí. Lembro demais disso aí. Isso aí é pesado. Então, a Governador Sampaio é um celeiro de aprendizado ali, tá certo? Para você, lá é tipo uma bolsa de valores, na época, né? Hoje não é mais, hoje, naquela época das inflação, essas coisas todas. E eu lembro, assim, de características da Governador Sampaio, porque vamos imaginar o seguinte, entrou 10 cargas de açúcar naquele dia, então o pessoal começando, se entrou muito, então o fulano tal está estocado de açúcar, então ele vai precisar, porque os espaços eram muito pequenos, então ele vai ter que queimar o açúcar para poder ter, não sei onde guardar, ter espaço. Seu Edson Ximenes, que é um dos fundadores, já é falecido, fundador do Mercantil São José, ele era muito sagaz, muito sabido, muito ganhador de dinheiro. Então, se ele queria comprar mercadoria barata, não só um exemplo, ele, mas tinha outros também que faziam essa mesma jogada. O que é que ele fazia? Vamos imaginar, ele comprava uma carrada de leite em pó. Então, o caminhão
entrava na Governador Sampaio, perto da Catedral, e Sim. vinha subindo. Ele dava com esse mesmo caminhão, sei lá, umas 5 voltas na Governador Sampaio. Então as pessoas vinham passando o caminhão, mas não se ligavam em ver placa nem nada não. E estava desenlonado, que era um caminhão de carroceria, então, vixe Maria, está entrando muito leitinho na praça, então vai baixar. E ele mandava um corretor comprando de quem tinha estoque de leite, porque ele já sabia que ia subir, porque ele comprava direto da indústria, então ele comprava os estoques de alguns colegas da Cara, ele botava o mesmo caminhão rodando só para ter aquela imagem que estava entrando muito leite na rua naquela semana ou naquele dia. E aí outras pessoas que não eram tão informadas e não tinha a notícia ainda não tinha chegado que ia ter o aumento do leite na indústria. E aí o corretor chegava, que não era ele mandava um corretor comprar, o corretor aí comprava os estoques e guardava. Então, só para você ver o... Sabedoria, né? Então eram alguns modelos que existiam na época, né? Isso, pessoal, não Coisa tem errada, nada errado. Nada Aí errado. é esperto. Inteligência, sabedoria. O cara quis vender porque quis. Ninguém obrigou. De jeito nenhum. Né? Pegou pressão pelo caminhão. Pronto. Rapaz, eu vou me livrar logo disso aqui, porque pelo que eu estou vendo, eu vou perder dinheiro. Rapaz, isso acontece até hoje. E como é que era, assim, você vendia lá, tinha preço lá, começava de manhã com preço, à tarde já estava outro, né? Pela inflação, sim. E por exemplo, no nosso caso, muitas vezes, em função disso, quando chegava um cliente nosso do interior, naquele tempo se vendia muito para os estados vizinhos também. Então vinham clientes do Maranhão, do Piauí, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, se abastecer aqui com a gente. Hoje não, porque as questões tributárias estão muito parecidas. As defesas tributárias que conquistamos ao longo desses anos tipo blindou. Então, hoje você não vê mais isso, de clientes de outro estado vir comprar aqui. É muito pontual hoje, certo? Então, vinha um cliente do interior comprar uma caixa de caderno. Vamos imaginar que lá na J já tinha a caixa de caderno. Mas o meu preço não era a referência que ele tinha da semana anterior. Ele chegava lá, Zé, faça esse caderno a X. Aí disse, rapaz, não posso, não dá mais não. Mas aí eu dizia, mas fulano de tal tem, vai lá, compre o dele. Quando ele terminar lá, ele vai ter que vir comprar o meu, porque já tinha tido esse reajuste. E ele ia lá no fulano. Acontecia dele comprar, acontecia, mas acontecia do fulano lá não ter mais aquele preço, ele voltava e comprava para a gente. Isso era uma prestação de serviço que a gente fazia. Se a gente não tinha condição de fazer o preço, a gente indicava onde ele poderia comprar. Não era dificultando a venda, não, ou botando banca para vender, porque realmente não era negócio fazer isso. Tá certo? E em relação a isso daí, vocês estiveram lá na Governador Sampaio durante quanto tempo? Porque houve umas mudanças, né? Foi. A gente saiu da Governador Sampaio, acho melhor. A JE começou em 86, eu lhe falei. Sim. Aí veio o crescimento, não, lá era 300 metros, só para você ter uma ideia. Era 300 metros para armazenar mercadoria? Não era nada. Então, a separação era feita na calçada. Hoje ainda é do mesmo jeito lá na Governador Sampaio. Colegas meus que têm armazém lá ainda separam a mercadoria na calçada. Um negócio muito antiprodutivo. E a gente teve que pensar em sair da Governador Sampaio e pensamos. O primeiro pensamento nosso, do papai, qual foi? Compramos um terreno em frente à Ceasa, porque os caminhões vinham do interior com as frutas, verduras, e o papai pensou, bom, esse pessoal vai voltar para lá com um caminhão vazio, então aproveita, em vez de vir lá para a Governador Sampaio, se abastece com a gente e volta para a zona produtora. Boa pensada. Foi. Aí, né? Só que depois apareceu uma oportunidade lá onde a JE é hoje, lá no quilômetro 12 da BR-116. Imagine isso em 87, 88. Vamos pensar, final de 87 que a gente adquiriu esse terreno lá onde a JE é hoje. Mas não chegou a se mudar para Maracanãú? Então. Não, para a Ceasa não. Continuamos com o terreno lá, mas por a gente, o papai, tudo eu boto a visão do papai. BR-116 é a entrada da cidade de quem vem do sul, do sudeste. Então a localização era mais estratégica, porque lá na Ceasa era só pensando Ceará para o interior, né? Hortifruta, né? Então era muito limitado. E lá na BR era a entrada. E a oportunidade desse terreno foi muito boa. E aí nós compramos esse terreno e em 1989 a gente se mudou da Governador Sampaio
para a BR-116, para um galpão. Naquele tempo a gente chamava galpão, hoje a gente chama CD, de 2.000 metros, certo? E o papai foi muito criticado na época que tomou essa decisão. Por quê? Porque os amigos dele diziam o seguinte: mas como é que tu vai sair? O que falava mais isso era seu Luiz Mourão. Dizia assim: mas como é que tu vai conseguir vender lá dentro do mato, depois de Messejana? Sair daqui é um risco grande, rapaz. A Martins vem lá de Minas e consegue vender aqui, eu não vou conseguir de jeito nenhum. Vamos enfrentar. Enfrentou, e é tanto que a gente não ficou com nenhuma unidade, nenhuma filial, nada na Governador Sampaio. Fechamos lá e abrimos na BR. Foi uma decisão foi uma ruptura, certo? Outros amigos nossos que depois vieram, hoje, se você for ver, depois da gente, vieram outros, fizeram o mesmo movimento. Alguns deles deixaram uma perninha na Governador Sampaio e construíram lá na BR. Mas a gente não, foi uma ruptura grande nisso aí. Deixaram lá na Governador Sampaio mais por nostalgia, né? Deve ter também, porque não deixa de ser um ponto de venda. Alguns continuaram. Mas depois... os grandes clientes hoje em dia não compram mais. Não, lá, hoje, né? Hoje alguns, o que acontece? A Governador Sampaio hoje é um ponto muito importante de abastecimento, mas só que vamos dizer assim, são os complementos, porque hoje o mercado, a atividade de distribuição, presta um serviço muito grande ao cliente. Primeiro, ele não precisa sair para ir comprar. A gente tem um representante comercial que vai atendê-lo, certo? Tira o pedido, passa pelo smartphone, no dia seguinte, se for aqui na capital, ele recebe. Não tem problema de avaria, não tem problema de seguro. Se ele for buscar em algum canto, não só na Governador Sampaio, nesses atacarejos, se Deus o livre acontecer um sinistro no carro dele, no caminho, ele perde uma batida, um roubo. No nosso caso, não. Ele recebe a mercadoria dentro do estabelecimento dele. Então, com a garantia. É uma garantia, é um serviço que a gente presta. E não é barato isso. Entendeu? Então, lá, Governador Sampaio é um ponto de, vamos dizer assim, de reabastecimento. E tem alguns clientes também que gostam desse negócio de sair para... É tipo um lazer dele também, de fazer. Essa é uma terapia, sair do comércio dele para ir, né, fazer essas compras ainda como antigamente. Legal. E me diz uma coisa, e hoje em dia, qual era assim, não sei se tem uma área, um mix específico que a JG trabalha, era tudo nessa época? Era alimentação, era tudo? Era assim, desculpa, a nossa categoria era atacado generalista, porque trabalhava com tudo. A gente tinha desde o arame farpado até o absorvente, vamos dizer assim, certo? Então, era uma variedade muito grande. Tinha alguns fornecedores mais fortes, uma Nestlé, uma Unilever, uma Colgate-Palmolive, mas a gente trabalhava naquele... A JG chegou a ter 6.000 itens. Mas deixa eu só voltar um pouco aqui ao tempo, certo. Que eu falei em 89 que nós mudamos para uma peçaria de 2.000 metros. O negócio continuou muito bom, crescendo. E a gente precisou ampliar isso, que lá já não estava mais dando. Ampliar de uma maneira mais moderna. E aí, em 93, dos 2.000 metros, nós construímos mais 6.000 metros atrás da JG, lá no quilômetro 12 da BR-116. Só que esses 6.000 metros já foi totalmente diferente, que foi com um pé direito mais alto, de 7 metros, os galpões, que naquele tempo a gente começava a chamar já de CD. Todo paletizado, as nossas mercadorias eram todas já... A gente acompanhava a data de validade dos produtos em 1993. Então, a gente sabia onde é que estava armazenado aquele lote de mercadoria, o dia que ele chegou lá na JG e a data que ele ia se vencer, a validade do produto. Então, isso era uma inovação muito grande, foi um investimento muito alto que a gente fez naquele tempo, em 92, 93. E isso foi também uma coisa inovadora para o mercado naquele tempo, porque não existia isso aqui no Ceará. Com certeza, com certeza. E hoje vocês estão mais segmentados hoje? Sim, só voltando também um pouco mais sobre essa questão, porque para ter esse acompanhamento tem que ter um software, né, dando um sistema dando essa retaguarda. E esse sistema foi todo desenvolvido dentro da JG.
Isso, quem foi responsável por isso foi o Josué, meu irmão sócio, e a Maria do Carmo, minha irmã, que na época o meu irmão a convidou, foi o papai para ela vir trabalhar com a gente, que a formação dela era de processamento de dados. Sim. Então foi todo desenvolvido esse WMS para a gente fazer esse acompanhamento. E esse sistema, a gente parou de trabalhar com ele, não tá com 7 anos. Que a gente hoje já é uma empresa de fora que a gente tem o WMS de trabalho, né? E hoje, trazendo para hoje não, a JG diminuiu bastante. A gente teve 2015, a gente teve uma mudança, a gente pode depois aprofundar nesse momento de 2015 da JG, mas trazendo para hoje a gente trabalha com 7 fornecedores só. A gente chegou a ter 160 fornecedores. 160 para 7. Até final de 2014, meado de 2015, a gente chegou a ter 160 fornecedores. Porque naquele tempo também, em 2013, o mercado estava muito aquecido e tudo que você botava vendia. E a gente chegou até um braço no setor de material de construção. Porque naquele tempo, o segmento de material de construção aqui no Ceará não tinha ninguém com uma expertise de distribuição como era o setor atacadista. Mesmo, porque o setor atacadista tem tinha já uma expertise muito grande em distribuição. E alguns fornecedores nossos, que a gente já era cliente, que eu citei, arame farpado, lâmpada, cola e outros artigos que eu não estou me lembrando agora, também fazia parte do segmento de material de construção. Então chegaram para a gente: por que vocês não entram nesse mercado de material de construção? Né? Porque está aberto aí. Aí a gente entrou em 2013. E foi dando certo, mas os 6.000 metros lá do CD já não comportavam mais, porque material de construção precisa de uma área maior, porque ele precisa de um número maior de fornecedores, certo? E aí a gente começou a construir em outro terreno vizinho a JG para ter estrutura para desenvolver melhor essa questão do material de construção. Só que veio a crise. A famosa crise. Que isso aí desabalou. Da Dilma em 2015. E o erro nosso foi ter começado a construir esse galpão com recurso próprio e juro de 16% e tudo, e isso nos abalou muito, né? Até que em 2015 a gente tomou essa decisão de diminuir, parou a obra lá, não valeria a pena, né? A gente não estava bem de capital, e tomamos a decisão de diminuir o número dos fornecedores, fomos desmamando, né? Sim. No final de 2015, uma coisa que aconteceu benéfica para a gente foi começamos um relacionamento com o Banco do Nordeste. Foi ele o responsável a gente está aqui até hoje, a gente dá esse crédito muito grande ao Banco do Nordeste, certo? Que nos ajudou muito nesse momento. Entendi. E aí a gente tomou essa decisão só para você ter ideia, a gente tinha estoque 3 vezes mais, 4 vezes mais do que a gente faturava. Estava totalmente desbalanceado o nosso negócio. Cara, eu fico pensando o seguinte: 160 fornecedores, 6.000 metros quadrados, quantos itens cada fornecedor desse? Era aquela questão que eu lhe falei, 6.000 itens. Era muita coisa. Muita coisa, era loucura. Trabalhando 24 horas por 6.000 itens e a quantidade estocada de cada item, aí você vai... Muito erro. Então a gente errou muito. Então, prejuízo muito grande também. Muito grande. Então a gente teve que ter esse freio de arrumação. Graças a Deus. E hoje a gente está contando a história aqui. Sobreviveu, né? Sim, ali aquela parte lá, aquela crise que foi uma crise muito complicada, né? Foi. Por atacado, por varejo, para todo mundo. Exatamente. Foi bem perrengues grandes. Vamos também falar... Eu tive a oportunidade de conhecer lá, né? Sim. A JG e eu queria que tu falasse em relação ao tamanho, a área que tu tem lá hoje, né? Certo. E a questão do terceirizado. Mas vamos esperar para o próximo bloco, tá? Então, pessoal, fiquem ligados, né? No próximo bloco ele vai falar um pouco aí dessa terceirização aí, certo. E também ele vai falar um pouco mais aí dessa área que tem lá, que é gigante, é um quarteirão praticamente todo lá, ou mais, né? Sim. Vou falar um pouco aí, então tem muita gente aí que não tem
ainda noção aí dos atacadistas, né, que a gente tem aqui no Ceará, e vamos conhecer um pouquinho mais. Fiquem ligados, a gente volta já. Estamos de volta aí, mais um bloco aqui do Dei Valor na TV, aqui na TV Otimista. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, né, de compartilhar também essas histórias, convidar os amigos para assistirem. E no bloco anterior estávamos falando aqui, falamos de muita coisa, né? Falamos aí dos 160 fornecedores que tinha em final de 2014, 2015, né? É. Passou para 7 fornecedores. Agora, atualmente. Né? E a área, que é a área gigantesca que eles têm lá de armazenamento, né? Sim. De mercadorias. É. E uma coisa assim gigante, e também um serviço que vocês inovaram aí de meio que terceirizar o estoque. Conta um pouquinho mais disso aí, Zé. Como Vamos é lá. que... É só para vocês entenderem, que vocês estão nos assistindo agora, a JG tem uma área hoje lá onde foi a primeira sede, lá no quilômetro 12 da BR-116, aproximadamente 11 mil metros. Desses 11 mil metros, tem 3.700 metros, que é nesse galpão novo que eu citei no bloco anterior, só que ele tem 15 metros de altura. E os demais são só 8 metros de altura. Então, a gente ganhou uma capacidade de armazenamento muito grande, né? Para cima, né? Também. Para cima. Mas só deixando aqui registrado que, embora esse número seja muito alto, grande, tem colegas nossos bem maior do que a JGE fisicamente e em faturamento também. Eu gosto de ser bem claro que, longe de mim querer dizer que eu sou o maior do Ceará, sou o maior pessoa física, eu tenho 1,90 m, não tenho um atacadista maior do que eu, não. E no Brasil, se duvidar, não tem, não. Tá certo? Então, para deixar bem claro isso aqui. Tá certo? E a gente sempre, como a gente falou um pouco da história da JGE, sempre a gente inovando, né? Uma das coisas também que a gente não falou, e eu acho que vale a pena falar, que a gente, no pensamento da JGE, a gente tinha que ajudar o nosso cliente a crescer, a se estruturar, certo? Em 93, se eu não me engano, foi em 93, ou não lembro mais a data, a gente procurou o Sebrae contratou o Sebrae para ministrar curso para os nossos clientes, para eles se estruturarem, porque antigamente ele não... Os menores, né? Os menores a gente está falando de empresas hoje que são grandes, varejistas aqui do Ceará. Mas que na época não era. Não era, era bodegueiro mesmo, era bodegueiro assim, na filosofia de trabalho, não tinha um tipo de organização nem nada. Foi daí, com essa entrada do Sebrae na vida desse pessoal, que começou a surgir as centrais de compras. Sim. E hoje centrais, aqui no Ceará deve ter umas 13 centrais de compra, 14, sei lá. A maior é a Uniforça, depois vem a Rede Parceria, a Rede Integrada, esse pessoal todo. A sementinha foi plantada lá por nós, pelo Sebrae. E que a maior era aquela que era do São Luís. Não, aí já foi em outro momento, eu não estou lembrando. Unisuper. A primeira, foi, se eu não me engano, era Unisuper o nome. Que era, eu não lembro nem quem eram os diretores na época, mas aí você está falando da Super Rede. Super Rede. Que aí tinha até o São Luís, Frangolândia que saíram depois. Hoje é só Pinheiro, Povo. Eu nem me lembro como é a composição. Estou dizendo isso aí. Então a gente se preocupou muito em dar essa parte de orientação para os nossos clientes. A gente trazia palestrante de fora, certo? E uma outra coisa também que a gente se preocupava era com o nosso pessoal, nossos representantes comerciais. Como a gente tinha muitos fornecedores aqui do Ceará, o que é que a gente fazia? A gente levava a nossa equipe para conhecer as indústrias, nossos fornecedores da JGE, que eram indústria cearense. Então, a gente fazia reunião, vou citar alguns nomes, algumas empresas que a gente fez reuniões dentro da empresa. Coca-Cola, Agripec, do Beto Student. Foi em agosto de 1998 a gente visitou a Agripec. Vai fazendo 25 anos essa visita. Então, isso era tudo novidade. Então, a nossa equipe era muito motivada e ainda é até hoje, porque a gente sempre quer trazer coisas novas, sair da mesmice, estimulando a eles a
primeiro ter conhecimento para poder repassar. Tá certo? Então, era só esse parênteses que eu queria fazer aí com relação a essa questão da nossa preocupação em passar conhecimentos para os nossos colaboradores, quer que seja interno, externos ou nossos clientes. Tá certo? Aí você, na sua visita, você viu lá uma atividade nova nossa, que é a de logística. Isso. Tá certo? Então, o que é que aconteceu? A gente não ficou de 160 fornecedores, diminuiu, a gente ficou com área ociosa. Certo? Tinha muito espaço lá na JG. Na pandemia, em 2020, certo? No meio da pandemia, o Grupo M. Dias Branco precisou de espaço para armazenar, e a gente tinha. E aí alguém nos indicou para o M. Dias Branco, e a gente começou uma parceria de armazenagem de alguns itens da M. Dias Branco. E aí nós criamos uma empresa chamada JLog, certo? Que é de armazenamento para terceiros. E a gente começou a ter uma expertise nisso, né? E foi dando certo, está dando certo, aí vieram outros clientes que estavam precisando de espaço para armazenar. Esse tipo de armazenamento é o quê? Por posição de pallets. Por exemplo, uma atividade qualquer, pega o bombinha da Normatel. Vamos imaginar que ele comprou uma quantidade X de cerâmica, aproveitou uma promoção de alguma indústria, mas o CD dele estava lotado. E aí o que é que ele faz? Ele contrata a JLog para temporariamente armazenar tantas posições de pallets. É isso que a gente faz lá. E aí a coisa veio dando certo, está dando certo, que a gente tem hoje já ocupado, já tivemos que alugar uma área fora para poder dar continuidade nesse serviço. E esse serviço é o futuro. É o futuro, porque você está vendo aí que hoje está muito fácil você comprar as coisas pela internet. Você tem um aplicativo, baixa. Tu ia fazer essa pergunta para mim? Pois é, como é que o mercado está reagindo à internet? Porque você compra tudo pela internet. Compra, né? mas vem inclusive da China, né? Também. Mas é a questão. O papel do atacadista distribuidor é muito diferenciado, né? Você vê o que eu estou falando aqui, o exemplo na prática. Você vê que no Ceará a qualidade dos supermercados nossos, regionais, são excelentes. O que é isso? É o papel do distribuidor que faz no supermercado. Você pega qualquer bandeira, Centerbox, São Luís, Pinheiro, Frangolândia, Lagoa, Uniforça, Rede Parceria, você vê que tem equipes nossas, tanto da JGE como dos nossos colegas distribuidores, trabalhando, prestando serviço para ele, como tendo promotores, prestando um serviço, tem um serviço de acompanhamento de estoque deles, preocupado com data de validade. Se o produto não está vendendo o suficiente, a gente fomenta uma venda para acelerar a venda, entendeu? Então, tudo isso, a questão da internet é uma realidade, mas não vai acabar o nosso trabalho. E, principalmente, de logística. Você pode até comprar pela internet, mas ele não vem voando, os produtos não vai sair no seu smartphone aí uma câmera. Alguém tem que fazer essa entrega. E antes de fazer a entrega, tem que armazenar. E falar em armazenamento, por exemplo, a Amazon abriu lá o CD aqui também, né? Sim, tem. Então, você vira que o Ceará, logisticamente, está bem localizado no Nordeste, né? Norte e Nordeste, né? Porto de Pecém, para próximo aos Estados Unidos, à Europa. Então, para chegar a mercadoria e para escoar a mercadoria também, com certeza, né? Tanto é que o segmento de agronegócio também tem crescido muito aqui para isso. Bastante. E falando também aqui um pouco, Zé, sobre a tua experiência associativista aí, compartilhar com o pessoal, como é que foi lá na ABAD. Foi bacana, né? Mas foi muito conhecimento. Agora, eu acho que muito boa essa sua pergunta para também justificar o porquê desse associativismo. Eu acho que está no sangue. Você lembra que eu falei que são 9 irmãos? Sim. Mamãe 13 irmãos, o papai mais 4. Então, lá em casa... Era muito associativismo já. Associativismo. E lá em casa, na Lauro Maia, além dos 9 filhos, sempre tinha 2, 3 primos que moravam lá, ou lá era um hub de parentes. Que vinha pro era um CD de parente. CD de parente. Então, isso... E o papai toda a vida, tanto papai... Aí, sempre, quando eu falo papai, junto a mamãe também, gostava muito de prestar serviços para a família. Tanto que eles tinham uma infinidade de afilhados.
Então, acho que essa questão do associativismo está na raiz, está no sangue. É. Né? E lá na Governador Sampaio, mesma coisa, o papai muito bem relacionado, mas ele nunca gostava muito dessa... Ele ia para as reuniões, mas quem ia mais era eu. Então, eu comecei aqui pela ACAD, sendo vice-presidente, e aí o Chico Barreto, na época, que era o presidente, que hoje é o presidente da FACIC, o Chico Barreto. Grande Chico. Muito gente boa e com a visão também de sempre dar oportunidade a outros. E quando ele ia para São Paulo, eu também ia. Certo? Foi aí que eu comecei a frequentar a ABAD e ganhando confiança e começando a ter alguns cargos de diretoria ou de conselho. E quando foi em 2010, eu acho que eu fui convidado pela primeira vez a ser presidente da ABAD, mas eu não me sentia preparado para isso. Quando foi em 2011 para 2012, voltaram a fazer o convite para mim, aí eu fui conversar com a minha esposa, com o meu irmão, para que estava tendo esse convite e a gente viu que era uma oportunidade. Que ia ter que se ausentar mais de casa, mais da empresa também. Exato. Mas aí é conhecimento e tudo. Aí eu aceitei o convite. Aí em 2013 eu assumi, né, e fiquei 2 mandatos, 2013 até 2016. Com isso eu consegui trazer por 2 vezes o maior evento do setor atacadista para o Ceará. Isso foi um marco. Em 2013, a convenção da ABAD foi a maior de todos os tempos e foi o maior evento fora festas, shows, no centro de eventos. Nós ocupamos 2 pavilhões em feira, com estandes. Né? A gente teve que montar uma passarela interligando os dois módulos lá do centro de eventos. E na parte de cima, que dá frente para o Oscar Soares, eram salas de reuniões de indústrias fazendo reuniões lá dentro. Com os clientes. Com os clientes. E aí, para esse evento, quem veio a palestra inaugural foi o Filipão, que estava tendo a Copa das Confederações, e o Parreira. Imagina, nessa palestra de abertura lá, devia ter perto de 8.000 pessoas sentadas assistindo. Não foi pancada, foi muito bacana. Né? E associativismo, eu também que venho do associativismo, é importantíssimo, né? A troca de experiência, violenta, de você conhecer pessoas, fazer negócio também, faz negócio, mas eu acho que o principal é o aprendizado. Muito grande, né? Muito grande. O que você troca de experiência com as pessoas e aprende com elas também é sensacional. E uma coisa importante, né, é você sair do seu ciclo, né? Do seu mundinho ali, né? De você poder ver outros lugares, ver o que as pessoas estão fazendo no teu negócio em outro local, né? Sim. E você tinha essa mente aberta já quando você viajava? Toda a vida foi. Puxava coisas, inovações. Dá um exemplo aí de algumas coisas que tu pegou aí nessas andâncias aí de aprender com o pessoal aí. Bom, aí a questão, naquele tempo, dá um exemplo, não era o celular que era os Palm Top, Palm Top, os coletores de dados para venda externa. Então, a gente viu isso lá nas feiras que eu ia e tal. A própria armazenagem foi visto em feira. A JGE foi a primeira empresa do atacado cearense a ter câmara frigorífica para armazenar margarina, porque até hoje não precisa desse recurso, mas tinha na Sunab naquele tempo, era Socorro França, que era a presidente lá, e começaram a pegar no pé de que margarina tinha que estar numa câmara frigorífica. E a gente foi a primeira empresa do Ceará a ter câmara frigorífica para armazenar margarina. E precisa mesmo, margarina? Não precisa, porque ela é feita, a consistência dela suporta. Né? E a venda é muito rápida. Mas e a manteiga precisa, né? Precisa, a manteiga precisa. Mas a margarina não. Você vê lá como é que chama? A composição dela, a temperatura ideal e tal. Que não precisa. É. Interessante. Muita coisa para você aprender e compartilhar. Certeza. Cara, as viagens, assim, eu me lembro muito de aprender muita coisa também. Viagem de você puxar coisas para o negócio, né? Para o próprio podcast, por exemplo, você aprende coisas assistindo os outros, né? Sim. Então é importante ficar essa lição aí, viu, pessoal, para vocês, né, que a importância do associativismo, né? É importantíssimo. Deixa eu só dar um exemplo do associativismo. Por exemplo, o setor atacadista propôs na época, em 2000, para o governador Tasso Gereissati, uma mudança na legislação
o setor atacadista aqui no Ceará, que era diminuir a base o imposto, a gente se responsabilizar por toda a cadeia. Por exemplo, se você é supermercadista e comprasse da JGE ou de um outro atacadista que tivesse o termo de acordo, você não pagava mais nada de ICMS. E isso facilitou a vida demais, tanto do atacadista como dos nossos varejistas. É tanto o sucesso das redes locais aqui, foi exatamente também por causa desse termo de acordo conseguido lá atrás. A questão do associativismo. Se não tivesse o associativismo, como é que a gente ia chegar para o governo e propor alguma coisa, se não tivesse organizado o setor? E falando nisso, né, aqui, antes do nosso tempo esgotar, falar um pouco, cara, como o nosso setor de supermercado está pujante, né, aqui, Com porque certeza. as redes nacionais foram convidadas a se retirar, praticamente, né? Então, assim, você vê que hoje em dia as redes locais, como as grandes redes, né, porque tem essas pequenas, né, hoje em dia, as pequenas hoje que a gente fala é pequena que tem 3, 5, 7 lojas, né? Exatamente. A pequena, porque as grandes são 15, 20, 30 lojas, né? Então você tem Cometa, você tem um Pinheiro, tem um São Luís, né? Tem o Super do Povo, Centerbox, tem o Centerbox, Guará. Você vai falando, aí Middlebox, Comprimax, aí vai Portugal, aí você vai... São gigantes essas redes e é muito legal onde a gente vê o mercado cearense crescendo desse jeito, porque é emprego. Com certeza. Emprego na veia aí, é emprego direto aqui, gerando emprego aqui para a cadeia. Sabe o que eu me lembrei agora, a gente conversando, a inovação, você perguntando o que é que você trouxe, por exemplo. Não sei se você sabe disso. A primeira vez que o Honório e o Bosco Pinheiro, do supermercado Pinheiro, foram para uma convenção de supermercado no Rio de Janeiro, foi a convite da JGE. Olha aí. Eles tinham uma loja ou duas, nem quanta loja ele tinha, mas eles nunca tinham. Pode perguntar para eles. Então, essa sempre a gente tinha. Em algum ano aí, a gente levou quase 100 pessoas para assistir a Fórmula 1 em São Paulo. Olha Tudo aí. é inovação. No atacadista levar 100 convidados para assistir a Fórmula 1 lá em... Como é o nome lá? Interlagos. Interlagos. Aí eu levava o homem lá, rapaz, se o homem levou a gente lá para a Fórmula 1, vamos comprar dele, né? Mas tinha uns coicezinhos, tinha uns traírazinhos também. Mas a gente fazia sempre a nossa tem, parte. sempre tem. Qualquer ramo tem. A gente faz a nossa parte, modéstia a parte bem feita. Bacana. Pessoal, Zé, obrigado demais aí pela participação aqui nesse nosso episódio aqui do Dei Valor na TV. Obrigado a vocês aí que estão assistindo a gente aqui, Não esqueçam de também seguir a gente nas redes sociais, né? Estaremos toda semana aqui com vocês, trazendo nomes, empresários, empreendedores, né? Que possam estar contando aí, compartilhando um pouco mais da história deles, né? Para inspirar vocês e dos negócios, né? Para você. Com certeza. Aqui nós tivemos uma aula sobre atacado, sobre varejo aqui. Vamos convidar outros varejistas para vir também para conhecer, então fiquem ligados e também não esqueçam, né, que estamos aqui no Dei Valor na TV Otimista, e que a gente vai ter muitos outros episódios aí para compartilhar com vocês histórias inspiradoras. Mas eu posso fazer meu agradecimento? Pode, Primeiro, claro. agradecer a você pelo convite e parabenizar pela sua excelente ideia. Está quase 2 anos que você teve essa ideia de fazer esse podcast, que está sendo um local, uma fonte de muita inspiração. E não podia deixar de agradecer também a minha equipe, né, de trabalho lá, que são pessoas fantásticas, que nos Quantos ajudam. colaboradores hoje? 100 e alguma coisa, certo? E a minha família também, que eu não mandei nenhum alô para minha esposa, Ana Maria, para meus filhos Mariana e Zé do Egito, que graças aqui pode mandar um beijo para o meu pai, para minha mãe, né? Pronto, pode. Então, graças à paciência da Aninha de me suportar, que eu estou aqui nessa vida. Tá bom? Um beijo para o pai e para a mãe, vai lá no céu, né? Vai lá no céu. Vai lá no agradecer céu. A Deus também. Exato. E agradecer aqui o Rafael e o George aqui, que estão aqui trabalhando aqui, ajudando a gente aqui no Dei Valor na TV. Mas eles são torcedores do Ceará ou do Fortaleza? Rapaz, a gente nem entrou nisso nesse episódio, né? Mas não vamos entrar... Mas tinha um cabo ali com a camisa do Ceará. Quase que eu vi sobre o Zóio, você tinha vindo com a minha do Fortaleza. Rapaz, ninguém é perfeito, né? Então, faz parte. Ninguém é perfeito, faz parte. Valeu. Beleza, pessoal? Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.